E aí, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E hoje a nossa aulinha será sobre animais e plantas. Vamos lá? Os seres humanos são seres vivos e fazem parte do grupo dos animais. Os seres humanos transformam os elementos da natureza para viver. Os animais, os vegetais e os minerais são usados para fazer produtos. Os animais podem viver em diferentes ambientes. Os que vivem somente na terra chamamos de animais terrestres, que é o caso da zebra, da girafa, do leão, do coelho, do cachorro, do gato. Já aqueles que vivem somente na água são chamados animais aquáticos, que é o caso do peixe, das baleias, das estrelas do mar. E tem aqueles que vivem tanto na terra e na água, que é o caso dos jacarés e as pererecas. Os mamíferos são animais que, quando estão bebezinhos, mamam o leite produzido pelas mães. Exemplos de mamíferos, além de nós humanos, temos os gatos, os cachorros, os cavalos, os porcos, todos eles mamam o leite produzido pelas suas mães. Então, são animais chamados mamíferos. Já aqueles animais que não é gerado dentro da barriguinha da mamãe, e sim são gerados dentro de um ovo, são chamados ovíparos, que é o caso das aves, das tartarugas, das cobras, dos jacarés. Os animais que passam a conviver e a ser criados pelo ser humano, eles são chamados animais domésticos. Os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são animais que alimentam-se de vegetais. Exemplo deles, o elefante, o gafanhoto, a lagarta, coelho. Já os carnívoros são animais que alimentam-se apenas de carne. A onça, o leão, o jacaré, o gavião, o gato, todos eles são carnívoros. Já os onívoros são animais que alimentam-se tanto de carne quanto de plantas ou de outros alimentos. O porco, a galinha, nós seres humanos estão nessa classificação, né, como onívoros, o urso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as plantas. As plantas, como nós, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para se desenvolver, as plantas precisam de água, de luz, de calor, de espaço, de ar e terra apropriada. A raiz faz parte das plantas. Ela fixa a planta no solo e ela retira dele água e sais minerais. Já o caule, ele transporta essa água e esses sais minerais para outras partes e ele sustenta os galhos, as folhas, as flores e frutos. Já as folhas, elas são responsáveis pela planta respirar, né? Transpirar e absorve luz. As flores produzem as sementes para a planta se reproduzir e os frutos guardam as sementes. As plantas que vivem na terra são chamadas plantas terrestres, iguais aos animais, e as que vivem na água são plantas aquáticas. Essa primeira foto aí é uma imagem de uma Vitória régia. São plantas aquáticas que vivem somente na água. Já a segunda é um pé de laranja, né? É uma laranjeira. Ela é uma planta terrestre. A maioria das plantas pode se reproduzir por mudas e sementes. Quando elas se reproduzem por mudas, são plantas pequenas que estão no início de seu desenvolvimento. O exemplo dela é a videira. Já aquelas que se reproduzem por sementes,
iniciam seu desenvolvimento quando a terra é apropriada, quando há água, ar e luz do sol. E elas dão origem a outras novas plantas, que é o caso do feijão, da soja, do abacate, do mamão. A semente passa por várias transformações e essas transformações chamamos de germinação. Para germinar, a semente precisa de água. Para formar uma nova planta, ela precisa, para essa germinação ocorra, além da água, tem que ter também o ar, os sais minerais e a luz. Algumas plantas servem para a nossa alimentação, que é o caso da mandioca, da cenoura, da beterraba, do couve-flor, do brócolis, do palmito, da cana-de-açúcar, da laranja, da melancia, do abacate, do alface, do feijão e assim por diante. Outras já servem para usar modos de a gente se vestir, como os nossos vestuários, que é o caso do algodão, do linho, do sisal. Temos aquelas que servem para a construção de casas, fabricação de móveis, instrumentos musicais, fabricação de papel, de lápis, que é o caso das plantas do peroba, a cerejeira, o pinheiro, o eucalipto, o cedro. E tem aquelas que a gente usa para medicamentos, vocês sabiam? Que é o caso do agrião, do confrei, do erva doce, hortelã, o arrudas. Mas será que existem lugares certos para o cultivo de plantas? É claro, gente. As plantas como as flores e as folhagens, exemplo delas a rosa, a margarida, encontramos elas em jardins. Já aquelas que servem para a nossa alimentação, como o alface, a couve, em hortas. E aquelas frutíferas, como a mangueira, a goiabeira, em pomares. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula. Beijocas da professora Andressa.